O mundo acabou. Mortos-vivos caminham nas ruas da cidade. No meio desse caos, um fracassado chamado Minju, que agora eu vou chamar de protagonista, e uma garota rica e popular, chamada de Rihanna. Agora esses dois têm que viver em meio a todo esse caos. Então já se inscreve nesse canal e deixa o like, e comenta a parte 2 se gostar. A história se inicia no quarto do protagonista. Ele está dormindo quando de repente o alarme do seu celular toca. Ele desperta, os olhos pesados e uma expressão cansada. Parece que ele ficou a noite inteira jogando e acabou dormindo sem perceber. Ele desliga o despertador e murmura para si mesmo que ele quer sair da escola. Ele se levanta e vai até a cozinha. Na geladeira ele encontra um bilhete escrito pela sua mãe. Filho, eu fui trabalhar, coma bem e vá para a escola. Sem muito ânimo, ele sai de casa em direção à escola. No caminho, os seus olhos se voltam para um grande prédio moderno e luxuoso, escrito Palácio 104. Ele observa por um instante e pensa que os meninos ricos que vivem ali nem imaginam ter uma vida como a dele. Após isso, ele continua seu caminho até a escola. Ao chegar na escola, ele é empurrado no chão. Logo vemos 3 valentões rindo e zombando dele. Um deles é Parkson. Ele continua rindo e zombando do protagonista, mas de repente uma voz feminina interrompe a cena, reclamando que o corredor está muito barulhento. É Rihanna. Ela se aproxima com os braços cruzados e uma expressão séria e diz que Parkson está sendo muito infantil, intimidando os mais fracos e manchando a reputação da escola. Parkson tenta disfarçar e finge que é o amigo do protagonista. Ele fala que está tudo bem e que eles só estão brincando. Ele mente e fala que a única pessoa que o protagonista odeia é ela. O protagonista fica em silêncio, desconfortável. Rihanna então responde claramente que ele é a única pessoa que bate nele. Ela apenas o ignora completamente. Rihanna, assim como o Parkson, estuda na mesma sala que o protagonista. Parkson tenta mudar de assunto. Ele comenta que conheceu uns caras e que vai sair com eles mais tarde. Ele pergunta a Rihanna se ela quer ir também, mas ela recusa. Ela fala que da última vez que saiu com eles, ele o levou para o apartamento fedido do protagonista. Rihanna é uma menina rica que mora naqueles prédios luxuosos que o protagonista passa todos os dias no caminho da escola. O pai dela é um diretor de hospital. A sua mãe é uma profissional bem-sucedida. Ela nasceu cercada de tudo, com conforto, prestígio e um futuro garantido. Rihanna é extremamente popular nas redes sociais. Ela é a número 1 na escola, e agora ela está se preparando para estudar no exterior no próximo ano. O protagonista começa a se lembrar como conheceu Rihanna. Foi por volta do 8º ano. Ele criou coragem para conversar com ela, já que o caminho de casa deles era o mesmo. Mas, quando finalmente ele tentou se aproximar dela, ela o cortou com frieza e falou que ele cheirava mal e que era para ele parar de segui-la e pegar um outro caminho. Foi aí que ele entendeu que Rihanna o desprezava. Ela odiava o cheiro de alguém pobre. Ele começou a pensar que normalmente quando alguém realmente odeia, os seus sentimentos começam a desaparecer. Caramba, chorado. Mesmo ele estudando na mesma sala, mesmo ela zombando dele diariamente, ele continuava gostando dela. Então ele reflete que isso é irônico e que ele é destruído fisicamente por Parkson e emocionalmente por Rihanna. Por causa dessa rotina e dessa realidade que ele vive todos os dias, o protagonista sente algo que o corrói por dentro. Ainda na escola, o protagonista estava com seus amigos. Eles estavam conversando sobre animes e sobre um jogo do evento Raid Z, um jogo de zumbi que o protagonista gosta bastante. Apesar disso, ele se sente deprimido e triste. Em seus pensamentos, ele refletia que aqueles dois eram seus únicos amigos e que compartilhavam os mesmos gostos, mas estudavam em salas diferentes. E também ele pensava que seus amigos eram sortudos, porque eles não sofriam bullying como ele. Os seus amigos começam a chamar, mas ele parecia um pouco perdido em seus próprios pensamentos. Foi nesse momento que ele percebeu e se assustou. Um deles pergunta se ele queria ir a um show de Jennie, uma idol bem famosa na rede social. Com um sorriso sem graça, ele recusa. Ele fala que de agora em diante ele não vai se importar mais com idols. Os seus amigos percebem que ele estava deprimido e quando ele foi embora, ficou bem mais claro que ele estava bem abalado.
Na sala de aula, ele apenas desejava que as aulas terminassem, para que ele pudesse ir embora para casa. Foi então que ele ouviu Parkinson falando sobre um garoto que o encarou enquanto ele tentava mexer com ele. Parkinson disse que ele venceria o garoto numa briga, já que o garoto era bem menor. O outro valentão que estava com Parkinson concorda e afirma que Parkinson treinava MMA no ginásio. Eles continuaram conversando sobre rumores que o garoto teria fugido da Coreia do Norte. O protagonista volta para casa e, em seus pensamentos, ele dizia para si mesmo que, a partir da manhã, ele iria desistir de ir para a escola, pois seria a única forma de ele alcançar um pouco mais de felicidade. Foi quando alguém o chamou, era Parkinson. Ele queria alguns cigarros e pediu que o protagonista fosse buscar. O protagonista passou reto e o ignorou. Parkinson ficou pistola com essa atitude, hein? E os outros caras que estavam com ele até deram uma zoada em Parkinson. Na cena corta, e o protagonista está jogado no chão. Parkinson o chamava de bastardo enquanto segurava um tijolo. Estava claro que o protagonista tinha apanhado bastante dessa vez. Ele, completamente derrotado, disse para matá-lo. Ele já não aguentava mais viver naquela vida. Parkinson se enfureceu ainda mais e começou a chutá-la. E disse que se ele se matasse e deixasse o seu nome em uma carta de suicídio, ele encontraria a mãe do protagonista e mataria também. Após isso, eles foram embora e deixaram o protagonista caído. Abatido, ele volta para casa, subindo as escadas. Em seu pensamento, desejava que o mundo acabasse. Observava os prédios luxuosos à sua frente e pensava que talvez fosse melhor que ele morresse e que ele caísse de um lugar bem alto e que aquilo teria um fim. Ele continuou andando em direção aos prédios, certo que não havia mais razão para ele continuar vivendo. Foi então que alguém o chamou, era Rihanna. Ela questionou o que ele estava fazendo ali e disse que aquele prédio não era sua casa. E ela continuou falando, sugerindo que ele estava ali para fazer uma entrega, ou até mesmo para roubar alguma coisa. O protagonista fechou seu punho. Pensou que ela estava certa, aquele realmente não era seu lugar. Ele só estava ali para dar um fim em sua vida. Rihanna olhou para ele e notou o estado do seu rosto. Disse que ele havia apanhado de novo. Questionou o motivo de ele nunca revidar. Disse que ele deveria se levantar, mesmo que ele fosse atingido novamente. Chamou ele de patético. E o protagonista se virou e foi embora. Rihanna ainda perguntou por que ele estava indo embora e por que ele estava ignorando. Ela o chamou de louco por ele não responder. O protagonista chegou em casa, sem dizer uma palavra, e foi direto ligar o seu PC e disse para si mesmo que ele iria apenas jogar. Ele pensou sobre o que havia acontecido mais cedo e questionou por que ele desistiu de morrer. Se ele tinha desistido de morrer por causa de Rihanna, o que ela disse realmente estava certo. Mesmo assim, não fazia diferença. Ele tinha saído da escola e provavelmente nunca mais veria Parkinson nem Rihanna. Ele decidiu que procuraria um trabalho e ajudasse a sua mãe em casa. Isso talvez faria mais sentido do que continuar naquela rotina. Ele continuou jogando cororas com seus amigos. Era a única distração. Foi então que ele ouviu uma batida bem forte na porta. Ele se levantou e se perguntou quem poderia ser. Ele pensou que aquilo era bem estranho e até mesmo assustador. Ele se aproximou do olho mágico e viu seu vizinho do andar de cima. Ele achou que ele havia se confundido de porta. A câmera então revela o lado de fora. O vizinho está parado em frente à porta do protagonista. O protagonista pensa que ele provavelmente deve estar bêbado de novo. Sem pensar muito, ele coloca a mão na maçaneta e abre a porta.